princípio básico do Estado capitalista moderno é que os custos e riscos são socializados ao máximo possível, enquanto o lucro é privatizado. Hoje, meu convidado é doutor em agronomia, mestre em comunicação midiática, especialista em engenharia econômica, além de ter graduação em economia e ciências contábeis. E aí, Reinaldo, tudo bem? Ed, tudo bem? Prazer estar aqui com você. Menos, Ótimo. viu? Isso é currículo só. Tem que ver a lata velha que A tem lata para vender, né? Além dos outdoors. Diretamente aqui dos estúdios da Presa Filme, em Bauru, né, no Dual Call Work, eu vou começar a nossa conversa aqui com o Reinaldo Café. Vamos falar sobre economia, vamos falar sobre todas as coisas que mudam tanto a nossa vida, né? Ô, Reinaldo, vou começar uma pergunta fácil. Você é um liberal? Me considero um liberal, quer dizer, liberal no sentido de entender que as pessoas, tendo liberdade de escolhas, as pessoas como eu, que teve uma origem simples, juntando as oportunidades que o capitalismo traz com a liberdade de escolha, você pode romper ciclos, né? Você pode buscar satisfação, você pode buscar realização, né? Na minha história pessoal, meus pais eram feirantes, né? O pai era ferroviário, e aí para ajudar nos recursos vendiam roupas na feira, eu fui criado ali, né? Engraxei sapatos, vendi sorvete, fui office boy, e aí foi através do estudo, da possibilidade que o capitalismo trouxe, que eu acabei, de certa maneira, rompendo esse ciclo, né? Não que eu fosse infeliz, não que eu tivesse passado problemas materiais, mas era um modelo que eu não queria quando eu tivesse adulto. Eu queria ter um pouco mais de conforto, um pouco mais de bens, de poder ter mais mobilidade. E ao longo do meu aprendizado e conhecimento como economista, eu fui vendo as várias linhas doutrinárias, né? E a que eu mais me apego, o que eu mais entendo é o liberalismo. Claro que ele ressurge muito mais como o neoliberalismo, né? Eu não acredito nesse liberalismo econômico puro, em que é o laissez-faire, laissez-passer. Tá? Você tem que, na verdade, ter um Estado regulador e não interventor, né? Que foi uma visão, vamos lá, de Margaret Thatcher, né, dos anos de 80, né, no Consenso de Washington, que nasce essa visão mais neoliberal, né? Então, o Estado tem um papel importante. A pandemia mostrou isso. Sim. Por mais que o liberal quisesse, né, pegar o caso do ministro da Economia brasileira, que veio da Escola de Chicago, né, liberalismo puro e tal, se não fosse a mão do Estado ali injetando dinheiro, emitindo dinheiro, fazendo dívida pública, que ia acontecer com a população? Né? Os americanos entenderam isso na última crise econômica da bolha imobiliária, né? Em 2008, o liberalismo precisa de limites e precisa, o mercado precisa ali não sei se se lembra que pensaram até República Socialista Americana, né? Porque ela começou a comprar empresas, né, para não quebrar, companhias de seguro, etc. Então, ali fala, peraí, a maior economia do mundo, a mais liberal do mundo também. Até falam que um erro foi do Bush, né, na época, que se ele tivesse ido no Lehman Brothers e colocado grana lá, não tinha segurado a crise. Era muito mais fácil, né? Porque você matava no ninho, né? Matava no ninho. Aí quando você não mata a causa, você fica com as consequências, né? Aconteceu no Brasil. Se você pegar o auxílio emergencial, sim, ele foi dinheiro injetado diretamente para a população, né? Em programas anteriores, eu tenho que fazer um programa, aí eu tenho que capacitar, depois de capacitar, a pessoa merece tal. Não. Quando você dá o dinheiro direto, é como se fosse uma renda mínima, né? Sim. E a gente chama, os liberais chamam até de imposto negativo, né? Que é, em vez de cobrar imposto, eu repasso um dinheiro. De certa maneira, é essa mão do Estado, né? Então, isso que tem que ficar diferente, né? Diferenciado. Você tem o Estado interventor, sim, que é o que o Brasil sempre foi. A China A China, interventor. E tem o Estado regulador. Então, eu acredito muito na fortaleza das agências regulatórias. O que eu não concordo com as agências regulatórias é a coincidência de mandato e tal. Pega o modelo do Banco Central brasileiro agora, que vem do modelo americano. Você tem o Banco Central, que era autônomo, mas não era independente.
né? Com a nova legislação, ele é autônomo e independente. Isso quer dizer o seguinte, para o ano que vem, por exemplo, que tem eleições, se o problema brasileiro for a inflação e o remédio para combater a inflação, por exemplo, for juros na veia, o Banco Central não vai pensar duas vezes de promover isso. Por quê? O mandato daqui para frente vai ser independente do presidente do plantão. O que me deixa com medo? Tá, um Banco Central independente. Independente de quem? Porque assim, tá, mas independente do governo. O governo é legitimamente eleito diretamente pela população. E o Banco Central, a gente coloca lá o número 2 do Bradesco. Então, na realidade, a gente está privatizando o Banco Central, não deixando ele independente. A gente está dando para os bancos. Aqui no Brasil tem outra questão, só são 4. 2 é do governo e 2 é o Santander, o Itaú e o só, né? Mas quando você olha tanto aqui como nos Estados Unidos, a prática não vai nessa linha. Alguém fala, mas o Banco Central dá a ração que esse mercado financeiro deseja. Sim. Não, o Banco Central tem que balizar os seus instrumentos de política monetária à luz do interesse coletivo. A inflação é um grande mal? Por quê? É um imposto. Quem é que paga mais por conta da inflação? Os pobres. O pobre ele não tem como proteger o valor de compra do seu dinheiro. O rico ele tem uma inflação de 3%, mas ele tem um volume de recursos que ele está protegendo esse poder de compra dele. Ele acessa mercados, ele pode aplicar no exterior, ele pode fazer rede de proteção. Então, quando você tem instaurada no país uma inflação, que é um imposto, que você está tirando renda da população, quando o sujeito com R$1.000 comprava 1.000 litros de leite, e o mês que vem ele compra 998 litros, no outro mês ele compra 996, quando o Banco Central age nessa direção, eu não vejo ele dando a ração para o mercado financeiro, eu vejo ele tentando equilibrar, de alguma maneira, com os instrumentos de política monetária, a questão econômica. O grande problema do Banco Central, e é um problema não aqui, é geral, é que os instrumentos que ele tem são limitados. O que o Banco Central pode fazer diante de uma inflação instalada hoje de custos, que é uma inflação típica de oferta, né? Por quê? Porque nós tivemos paralisação. Mas é uma questão do governo também, né? Não, vamos lá. Nós tivemos paralisação por conta da pandemia. Você fala para as empresas, fique em casa. A economia a gente vê depois. Fornos foram desligados. Tem crise hoje de containers para transporte de matérias-primas. Você tem a retomada econômica em alguns países, inclusive a China, com menor intensidade. Aí começa a ter uma forte demanda mundial por alimentos, por minério de ferro, por aço, por petróleo, sem contar que o petróleo é um cartel, portanto manipula o mercado. E aí você faz com que aqui internamente você tenha uma inflação no custo, esse custo é repassado. Aos poucos a economia começa a se recuperar. As pessoas tentando tirar um pouco o atraso. Aí você não tem ofertantes. Ou seja, você não tem a quantidade de empresas e um volume de produtos que atenda à demanda. Há um desequilíbrio, nesse desequilíbrio o preço sobe. Juros, que é o que o Banco Central pode fazer, combate a inflação de demanda. Ou seja, ele está dizendo para você que é rentista, que você é certamente, dizendo, guarde seu dinheiro, eu estou te dando um juros maior, adie o seu consumo. E está dizendo para mim, que tem falta de dinheiro, não compre a crédito, espere. Você acha que então é isso. É um remédio para a inflação? Como é que é? O subir juros remédio É para a isso que eu estou inflação? colocando. Então, nós temos, nesse momento, uma inflação de custo com um remédio de combate de demanda. Os juros é para combater a demanda. Porém, você tem um efeito psicológico importante, que é trabalhar para os agentes econômicos dizendo, olha, eu estou fazendo a minha parte. O Brasil tem parte do problema da inflação no dólar. O dólar deveria estar... Eu ia chegar nisso. O dólar deveria estar, nos estudos técnicos, em R$ 4,90 a R$ 5,00. Ele está na casa de 5,50, 5,60, 5,70. O Brasil exporta duas coisas. Balança comercial, ou seja, exporta mercadorias e exporta juros. O que o Banco Central errou durante a pandemia? Porque nós estávamos no fundo do poço. Talvez, o mundo todo fez isso. Derrubou os juros para quê? Como é que eu vou ter juro alto se as pessoas não têm consumo? Ninguém sai de casa. Isso. Eu tenho que facilitar isso. O cara quer comprar no cartão de crédito, quer comprar a prazo. As empresas precisam de capital de giro, lega o pau. E nós paramos de exportar juros. Quando nós paramos de exportar juros, aí entra a mão do governo,
com aventuras Mas fiscais. isso, exportar juros, não é a especulação que vem buscar Não. juros altos aqui na uma- linha de baixo do Equador? Uma parte mas quando você tem um país com equilíbrio econômico, e aí que entra o problema fiscal. Vamos pensar em duas políticas aqui para ficar mais claro. Ó. Política monetária é isso que eu estou falando. Mexe nos juros, mexe no crédito. Então, nós paramos de exportar juros, ficamos exportando só mercadorias. Consequentemente, nós não tivemos lá um superávit nessas exportações. O dólar subiu. Agregado a isso, e aí seja o grande problema brasileiro, vem a aventura fiscal. O déficit fiscal do ano de pandemia 2020 era previsível. Né? Tudo que nós economizamos em 10 anos para a Previdência, nós torramos em um ano para segurar a economia. E tinha que ser feito, é aquilo que nós estávamos falando de você ter o setor público injetando dinheiro. Isso. Ok. Perfeito. Quando acabou ali, falou, tudo bem, vem cá, filhão, você foi para balada, você estourou o cartão de crédito, você se arrebentou, trocou de carro, você fez tudo isso? Fez. Ó, daqui para frente, papaizão não vai te dar mais dinheiro. Vem cá, fica comigo aqui. O que eu posso te dar é 10 moedas por mês e você tem que gastar 10 moedas por mês. O que começa a acontecer? Vai passando o tempo, as eleições se aproximam, o Bolsonaro surfando na popularidade que o incremento do auxílio emergencial trouxe, principalmente para as famílias do Bolsa Família, que passaram a receber mais dinheiro, e aqueles invisíveis receberam, saem as pesquisas eleitorais. Ô, Bolsonaro, você está bem na fita lá, a popularidade tua lá. Mas peraí, que popularidade é essa? Não é porque você está falando da vacina, que você é contra a vacina, não. Sua popularidade é porque os caras estão recebendo dinheiro. Lembra o Lula? O Lula sempre surfou também na onda do Bolsa Família. Sim. É tua vez, Bolsonaro. Aí o Bolsonaro muda o discurso. Fala, olha, gente, nós precisamos dar um jeito de ampliar esse Bolsa Família. E eu não estou aqui dizendo que não é importante, porque nós estamos falando de um programa de distribuição de renda. Tem gente Porém, que não come. No momento em que o país, aquele filhão que eu chamei, e eu falei para ele, vem cá, meu irmão, vem cá, filho, é só 10 moedas. Aí, daí a pouco, chega alguém e fala assim, mas, ô Cafeu, você não acha que dá para dar 12 moedas, não, para o filhão? Fala, mas espera aí, esse filhão fez uma lambança ano passado, eu vou dar 12, eu só tenho 10. Aí começa o mercado a precificar a aventura fiscal. Quando precifica a aventura fiscal, a política monetária não funcionando com juros para essa ração do capital especulativo, você também afugenta o capital que pode entrar no país para o setor produtivo. Tá. Que aí é o problema da relação risco-retorno. Uhum. Se um país gasta demais, se a dívida pública sobre o PIB vai numa crescente, alguém vai falar, uma hora vai dar default, uma hora vai dar balão. Vai acontecer o que aconteceu na Grécia, vai acontecer o que aconteceu na Argentina. Sim. Portanto, mas o caminho está meio preposto, não está para isso? Não está, porque nós conseguimos estancar. E aí que vem o teto de gastos. O teto de gastos que o Meirelles colocou no governo Temer é o grande limitador. Veja a manobra que o governo fez para mudar a metodologia de cálculo do teto, não o teto. E por que mudou a metodologia? É só um mecanismo de inflação. Se a inflação calculada ficasse como estava na PEC, na Constituição, o reajuste seria menor do que você mudar para o ano fiscal. Mudou o ano Mas você não tirou o teto de gastos. Então, isso não gera uma aventura fiscal. Então, não sei se você entendeu. O dólar ele tem uma pressão que veio da falta dos juros, que veio do desequilíbrio natural, mas veio também de um erro de política fiscal para atender o populismo, pelo menos de curto prazo, do Bolsonaro. Que precisa por ano que vem, senão até o teto de gasto, aliás, o auxílio só valeria por ano que vem. E aí no Senado falaram assim, ó, o cara quer fazer uma política só pro ano da eleição e depois acabou. E aí o que o Senado faz? Coloca mais pressão sobre as dúvidas fiscais. É como se o homem público, o político público dissesse, o Estado tem dinheiro infinito. Tá. E os técnicos dizem, não, ele tem o seu limite. Reinaldo, como você elogiou o teto de gastos, eu vou fazer uma pergunta nesse sentido. O teto de gastos está lá, limitando o quanto pode crescer o gasto público brasileiro em determinado período. Mais ou corrigido menos só pela inflação. Tá, isso, corrigido pela inflação.
estão todas as despesas do governo, menos juros. Sim. Lá. Aí você entra lá, se você, ouvindo aqui, você entra lá, www.tesouro.gov.br, vê orçamento 2022, desce lá embaixo, porque você não vai entender nada que está lá, mas lá embaixo tem os números lá, você vê assim, porque o orçamento é tudo que o governo vai arrecadar, previsão de arrecadação, mais tudo que ele vai gastar, certo? Uhum. Aí você vê lá que ele vai gastar muito com previdência, que é um absurdo, mas assim, a gente está lá assim, dívida, rolagem da dívida, coisa que nem é pagamento da dívida, é só o custo de jogá-la para frente. É 50% de tudo que a gente vai arrecadar. E aí, sobre isso daí, onde está os 50% do nosso dinheiro, não vai mexer em nada. Isso aí deixa aumentar. Deixa o pessoal lá, os clientes do café, ganhar dinheiro. É assim, ó, você confia numa empresa que tem dívida com banco? Não. Muitas se alavancam. Depende, depende de que tipo de dívida, né? Então, ela se alavanca, muitas empresas alavancam com dinheiro de terceiro. Então, eu vou lá no BNDES, compro máquinas, equipamentos. Então, o que acontece é que a dívida pública ela é histórica, né? Ela é um buraco. Quando você tem déficit, você tem duas maneiras de contornar o déficit. Você pode emitir dinheiro, e aí você aumenta a liquidez do mercado e gera inflação. Né? Você põe dinheiro sem lastro, né? Sem produção. Né? Isso. Ou você emite dívidas. O que aconteceu no Brasil é que, devido ao problema inflacionário, nós financiamos essa dívida, e aí eu risco o país, né? Nós somos um país emergente, nós financiamos a dívida com uma taxa de juros muito alta. Mas o conceito que você colocou está ligado a resultado primário. Então vamos pensar o seguinte, ó, voltando, por exemplo, da empresa. Eu tenho um produto, eu vendo carro. Receita dos carros. E aí eu pergunto, quanto custa para eu vender esses carros? Custa o valor de custo do carro, mais os tributos, mais todas as minhas despesas operacionais, comissões. Mais uma lucratividadezinha. E esse lucro, que é o lucro operacional, não no conceito contábil que coloca juros antes, mas jogando, tirando, é o que diz assim, ó, desse lucro operacional, você tem dinheiro para pagar os juros e sobrar ainda na última linha dinheiro? Sim. Então, ótimo, né? E essa concessionária de veículo está se alavancando. Ela consegue pegar um dinheiro, pagar o serviço da dívida e ainda ter sobra. Se ela tem sobra, ela vai conseguir matar essa dívida. Sim. Para o setor público, é o conceito que a gente chama de resultado primário. Tudo que o governo arrecada, e aí você pode pegar só a União e as despesas da União, você pode pegar a União, estatais, exceto Eletrobras e Petrobras, somar com os estados e municípios, todos os gastos da União, dos estados e municípios estatais, exceto Petrobras e Eletrobras, e você tem um resultado chamado resultado primário. O Brasil sempre foi superavitário na visão primária, ou seja, ele sempre gastou menos do que arrecadou, portanto, sobrava dinheiro. Quando isso sobra, fica mais tranquilo e menos o mercado exige juros, porque você está dizendo como aquela empresa está tendo sobra de dinheiro. Então, vamos pensar aquela concessionária, se vendesse os carros e já tivesse prejuízo antes de pagar os juros, a dívida ia crescer. Então, o que está em jogo para nós economistas é a capacidade que o governo tem, e daí a importância do teto de gastos, que não entra juros exatamente por isso, de gerar superávit primário, que mesmo que não mate todo o serviço da dívida, não deixa a dívida crescer. E como você tem duas, agora, né? como você tem duas variáveis, você precisa fazer o PIB crescer e a dívida estabilizar. Quando você divide a dívida pelo PIB, se ela ficar, hoje está na casa de 86%, se ela passa um ano, ela está em 86%, no outro ano cai em 85%, no outro ano vai para 87%. O problema estava em 86%, foi para 87%, foi para 90%, foi para 91%, foi para 100%. Falei, peraí, se essa empresa está pegando dinheiro no banco e não está conseguindo sequer pagar os juros, ela vai quebrar. Isso acontece com o mesmo país. Então, a meta de juros ela passa a ser uma meta secundária. Na verdade, o grande foco é gerar excedente para pagar parte dos juros e rolar só parte da dívida pública, eliminando parte dos juros que estavam ali. Esse é o grande desafio. Eu vi o pessoal falar que a gente nem está pagando, só está rolando, né? Rola. Na verdade, a gente emite dívida em cima de dívida, porém, ainda é considerado o papel público brasileiro um de menor risco do mercado. Quando você fala assim, se eu pegar uma curva do mercado, né, a gente tem uma curva de
taxa de risco, né? Risco versus retorno. O menor risco é um título público, é considerado quase taxa livre de risco. Aí depois você vem com títulos privados, depois vem imóveis, assim por diante. Então, comprar o Tesouro Direto, aplicar lá em papéis do governo... Considerado muito seguro, conservador, muito seguro, né? Exatamente. Ele é sinônimo até de renda fixa. Como né? você falou de superávit primário, me veio aqui uma pergunta que ficou muito famosa durante as últimas eleições, que foi do professor Villa ao atual presidente Bolsonaro, que o Bolsonaro não sabia, mas eu sei de cor, que é o triplé macroeconômico. O que você acha? Você acha que está certa essa política? Superávit primário, câmbio flutuante... O tripé macroeconômico, na verdade, ajuste fiscal, né, quer dizer, trabalhar, câmbio flutuante e metas de inflação. Meta de inflação. Né? Então, o Brasil tem metas de inflação, não está cumprindo. Né? A meta para esse ano era de 3,75%, e o Brasil vai fechar acima de 10%. Ele tinha uma tolerância para chegar até 5,25%. Né? Por tudo que a gente já falou, os desequilíbrios. E a pandemia, sem dúvida, a gente tem que ter clareza. Eu acho que o governo errou a mão, em parte, no controle inflacionário, mas parte não foi responsabilidade do governo. Foi mesmo a bagunça que a economia ficou com essa história de fecha aqui, fecha... Pegar um forno, por exemplo, para uma caldeira. Todo mundo desligou isso. Você tem que fazer uma manutenção. Quando você desliga, você consegue religar depois de 6 meses. Nós começamos a ter problema de falta de material de construção por conta disso, boa parte disso. Então, a meta de inflação tem. O ano que vem, a meta é de 3,5%, podendo chegar no máximo a 5%. Então, nós trabalhamos dentro do tripé macroeconômico com metas de inflação. O Banco Central persegue isso, tanto que ele baliza os juros para isso. Nós temos câmbio flutuante. Apesar de a gente chamar de flutuação suja, ou seja, o Banco Central pode intervir toda vez que há um desarranjo do câmbio. O que é um desarranjo? O câmbio estava hoje a 5,60 e, de repente, ele vai para 5,80 numa pancada só. O Banco Central pode intervir de duas maneiras. Ele pode entrar vendendo dólar físico à vista, ou ele entra ofertando títulos públicos que, em vez de pagar Selic, paga dólar, variação do câmbio. Você está com medo de perder o valor? Compra um título público que eu te dou a variação do câmbio. E vou além, te dou um juro em cima disso. E aí você acalma um pouco o mercado. Então, o nosso câmbio é flutuante, apesar do governo poder intervir. E a questão do ajuste fiscal. É aí que está o problema. Né? Hoje, para mim, o grande vilão, que inclusive provoca alta no dólar, é a ausência de um compromisso do governo Bolsonaro, e em especial o presidente agora, com a rigidez fiscal. Se dependesse da equipe econômica, talvez nem o Auxílio Brasil entrasse. Não entrasse. Mas assim, você sabe que o Bolsonaro abraçou o liberalismo porque sobrou para ele. Ele nunca não sabe nem o que é né? liberalismo, cá entre nós. Me perdoe a franqueza, mas é verdade. Ele casou com um cara que estava disponível no mercado, que é o Paulo Guedes, e o Paulo Guedes falou, olha, eu tenho ideias boas para o país, eu acho que nós podemos avançar e tem que levar em conta alguns avanços. Né? Essa questão envolvendo o Banco Central mais independente, o marco geral dos negócios, né? Você faz um negócio de boa-fé, né? A abertura de um ambiente mais salutar, o olhar de tirar do Estado uma pressão grande com estatais. Então, são olhares liberais que têm um grande trunfo. Vamos imaginar que não tivesse acontecido a pandemia. O governo Bolsonaro vem de um primeiro ano de crescimento baixo, mas consegue impor à sociedade uma das maiores reformas vista nesse país, que foi a reforma previdenciária. O Fernando Henrique tentou, não conseguiu. O Lula fez pequenas, a Dilma fez pequenas, mas na dimensão que o governo Bolsonaro conseguiu, com uma economia de quase 1 trilhão em 10 anos, ninguém tinha feito. Mas não foi capenga? Não. Assim, eu tive que escrever uma matéria maior um pouco sobre a reforma previdenciária, e lá a gente vai estudar a Previdência Mundial, a Europa que envelheceu muito rápido, né? Teve um envelhecimento rápido. Aí você pega um modelo previdenciário dos países que estão caminhando, porque o Brasil está envelhecendo, né? Esse é o grande problema. E indo para a informalidade.
Aí nós somos aqui o modelo de repartição, que o trabalhador ativo que está com carteira assinada recolhe o dinheiro, o governo pega esse dinheiro e paga os aposentados. Então, quanto menos trabalhadores com carteira assinadas ativos, menos dinheiro, menos pago. E ele vai envelhecer e essa conta não fecha. Certo? Nos países mais desenvolvidos é a capitalização. Sim. Pega o seu dinheiro durante todo o período que você trabalha, fica numa poupança, gerando juros, e depois que você ficar velho, você recebe esse dinheiro. Aí tem várias maneiras. E a gente continua no mesmo sistema. E a gente é acompanhado só da Argentina e do Chile, que quebrou. Mas, Ed, você não viu durante a discussão que o Paulo Guedes queria introduzir um novo modelo para os jovens, mas não passou. Aí é o problema de você ter a independência dos poderes, né? O legislativo é um legislativo conservador. Ele não quis avançar nisso, porque no pensamento da equipe econômica, eu faço a reforma da Previdência, exatamente por essa curva, e não é nem mais a expectativa de vida ao nascer que está em jogo, é a sobrevida que está em jogo. Isso quer dizer o seguinte, quem chega hoje bem aos 60 anos tem uma sobrevida média de mais 20. Por exemplo, meu pai, quando se aposentou, a expectativa de vida ao nascer era de 55 anos. E quando ele bateu 50, a expectativa de sobrevida era 10 anos. O cálculo atuarial era completamente diferente do que nós temos hoje. Sim. Então, a reforma da Previdência Social, ela vinha complementada, quer dizer, além dela esticar esse tempo, né, fazer com que a gente fique mais tempo, e outra coisa que você tem que considerar também, que se as pessoas vão viver até os 80, em média, depois chegar aos 60, sim, muito provavelmente ela não vai abandonar por completo o mercado de trabalho. Ela vai continuar se ocupando. Sim. Mas durante as discussões veio a ideia, o Paulo Guedes até era um modelo chileno, falando, olha, agora nós precisamos pegar os jovens que vão entrar no mercado de trabalho e começar a propor para ele a capitalização individual. Cada um cuida de si. Tanto que muitos jovens autônomos chegaram a abandonar o recolhimento da Previdência Oficial, que você pode fazer como autônomo, né? Você Sim. recolhe. Então, era um indicativo à época, mas não passou. Quer dizer, e aí aquela história, né? Você fica tanto tempo sem mexer na estrutura, assusta querer mexer tudo de uma única vez. Então, não houve falha aí, houve, na verdade, uma negociação política que faz parte do processo democrático. Deu a impressão que a equipe econômica do Paulo Guedes disse o seguinte, ó, eu fiz a parte que eu consegui. Um próximo faz a outra parte, e assim você vai caminhando. Os modelos estão aí, os modelos de sucesso e de insucesso, mas eu concordo com você. Ela poderia avançar mais nessa linha para você romper com esse modelo, porque eu não tenho dúvida que daqui 6, 7 anos vai ter que reformar de novo. Nós estamos discutindo, porque agora estão vivendo não mais até... Claro que também as estatísticas vão jogar para baixo por conta da pandemia, né? Mas daqui a uns 6 anos ela está falando, puxa aí, está pressionando de novo com déficit. Porque essa história de que o Estado é o paizão, vai dar grana, não adianta, né? Pega os italianos lá. Não dá para você pegar um sujeito com 50 e poucos anos, 60 anos, ficar o dia inteiro sentado lá, vendo na praça e o Estado bancando. Né? Então, isso tem que, em um momento, ter a ruptura. Eu acho que, no futuro, vai ser dada a opção para o trabalhador, meu amigo. Entendi. Faça o que você quiser com a tua aposentadoria. Quer trilhar um caminho sozinho? Faça. Está resolvido o seu problema. Aí você vai ter que ter seu plano de saúde, você vai ter que ter a sua retaguarda, né? Porque nós não podemos nos esquecer que a Previdência ela não é somente a questão da aposentadoria, né? Ela dá tranquilidade. Quer dizer, o sujeito que é um MEI, que é um microempreendedor individual, ele tem, se tiver um acidente de trabalho, ele tem condições de buscar, né, junto ao INSS, um auxílio-doença, coisa que ele não teria se tivesse só a previdência privada. Isso, né? Então, aí você tem que... O famoso BPC, né? Aí você tem que complementar isso com um bom plano de saúde. Você acha que o brasileiro médio operário tem essa cultura? Não, claro que não. Ele tem o olhar de Nós que... somos paternalistas, né? O Estado tem que fazer tudo. E aí que está o problema de você tentar uma ruptura nessa magnitude que você Reinaldo, colocou. Para o pessoal mais pobre, né? Pobre é uma palavra dura, mas assim... Mas é verdade, menos. É verdade. Eles estão vivendo o seguinte, e você escuta isso na boca de todo mundo. Você sair na rua aqui embaixo, parar na esquina e falar assim,
tá tudo caro e eu estou ganhando a mesma coisa. Sim. O salário mínimo continua igual, eu estou ganhando o mesmo tanto e está tudo mais caro. Aí você já explicou aqui por que está tudo mais caro. A pressão, o desarranjo na produção, a questão de demanda, mas a gente e muito a questão do dólar, que a gente importa 50% de tudo que a gente consome. Nessa mesa aqui não deve ter nada que foi fabricado no Brasil. Uhum. Nós exportamos produtos básicos e importamos produtos com alta tecnologia. Aí uma das grandes reclamações do povo é a gasolina. Putz, a gasolina está muito cara. E a gasolina é daqui. O Brasil tem petróleo. E você falou antes de como falou como que forma o preço. Por que a Petrobras não forma o preço igual você falou que a empresa forma, que é o valor de que custa para produzir, mais uma rentabilidadezinha para pagar e onerar o capital mobilizado e vende para nós em real, já que nós estamos no Brasil? No caso que eu dei de exemplo do carro, você compra a porta do carro na Argentina, um retrovisor na Alemanha e tal. Se o dólar tiver a 6, o carro vai lá para cima. Quanto está custando um carro novo hoje? Você pegar um Corolla, por exemplo, que valia 110 mil, hoje você não encontra por menos de 150 mil. O IPVA no estado de São Paulo vai aumentar 30%, porque, em não tendo carro novo, o mercado de usados cresceu. Sim. Quando compara com 2020, que era durante a pandemia, que o preço dos carros despencaram, de lá para cá o carro usado cresceu 30%. Isso. E quando a FIPE faz a pesquisa para o governo do estado em setembro, apurou isso. O que eu quero dizer com isso? Os preços da economia sofreram e sofrem o mesmo impacto do custo da matéria-prima da Petrobras. O grande problema da Petrobras no Brasil, e até outro dia eu fiz um levantamento, uma enquete, é que nós achamos que a Petrobras é uma empresa pública. Na verdade, ela tem problema de DNA. Ela é uma estatal. Com capital aberto. Com capital negociado em bolsas, no Brasil e fora do Brasil. Então vamos pensar. Pensa como capitalista agora. Para de ser entrevistador aqui. Você comprou uma ação da Petrobras. O que você quer em relação aos preços da Petrobras? Que ela seja manipulada pelo governo ou você quer que ela siga a lógica do mercado? O que é a lógica do mercado? Eu tenho um produto que é cotado em dólar. Eu posso vender esse produto no Brasil ou lá fora e me pagam $80 esse barril. Quando eu pego $80 e multiplico por 5 e qualquer coisa, eu chego a 400 e tantos reais aqui. Você quer que eu, como empresa, tendo o custo aumentado em dólar, eu segure os preços? É isso. Você quer que eu venda meu carro 10, 20% mais barato? Mas era manipulado. 5 anos atrás era isso que acontecia. Mas veja o que aconteceu com ela. Quem mudou foi o Temer, né? Mas veja o que aconteceu com ela. A roubalheira que foi, a manipulação que ela tinha, a dívida que ela tinha. E aí vem aquele problema. Mas a Petrobras não é para dar lucro. Se não é para dar lucro, estatiza de vez. Então, se é para dar lucro, se você quer que ela seja de mercado, privatiza de vez. Esse problema de você ter uma Petrobras, que de um lado tem um acionista, que não é só o rico, foi dada a oportunidade para o trabalhador usar metade do seu fundo de garantia e comprar fundos de ação. Esse sujeito, que é um trabalhador que acreditou na Petrobras, que ela ia dar lucro, tem alguém dizendo aí, não é para dar lucro. Então, peraí, vem cá. Eu vou pegar a maior cotação que tinha da ação, vou te devolver o dinheiro, você aplica em outra coisa, porque a partir de agora a Petrobras está a serviço do governo. Eu vou fazer política com a Petrobras. Se for isso, ótimo. O que não dá é querer ter uma empresa com a cara de empresa de mercado, com a manipulação como se fosse pública. Aí não dá. Caixa Econômica Federal, ótimo. Se a Caixa Econômica Federal quiser vender crédito imobiliário a 0% de juros, ela é 100% do governo. Nós só vamos ficar preocupados com o déficit fiscal. Concorda? Porque certo. O resultado do Caixa vai prejudicar o tal do superávit primário lá que eu falei para você. Se a Caixa não der lucro, não vai ajudar a ter a sobra primária. O máximo é isso. Agora, a Petrobras, não. A Petrobras tem investidor americano. Mas você quer proteger o investidor americano? Não. O investidor americano não falou para eu vender lá. Eu vendi para ele dizendo, eu sou uma empresa comum. Certo. Sabe qual é o outro problema que o Brasil tem, só para fechar? É com esse modelo da Petrobras não ser nem pública nem privada, assusta a concorrência. Que empresa petrolífera que se instala no Brasil, sabedora que ela, particular, privada,
vai ter uma prática de preço à luz do mercado e vai ter um concorrente dele estatal do tamanho da Petrobras, que o governo a qualquer momento pode dizer: eu quero que você reduza o preço. Ninguém vai entrar no mercado, ou seja, você vai mas aí continuar com o monopólio. é uma política de governo, porque quando a gente olha para outros países que têm petróleo, tipo, normalmente é uma estatal. Você pega lá a AESSO a AESSO, eu não esquecia da que país é a AESSO. Mas enfim. Bom, vamos lá, você está falando das americanas, das alemãs e... Os lugares são, assim, na Noruega, é uma estatal que vai lá e tira o petróleo deles. E aí nós vamos privatizar o nosso... Eu acho isso mas estratégico. vai lá na Noruega, vê qual é o nível de inflação, como é que é a moeda dele, qual a paridade dela com o dólar, vê se lá tem Bolsonaro dando canelada todo dia. Eu não queria ser economista na Noruega para comentar o quê? Hoje o índice foi igual a ontem, que será igual a amanhã, a inflação não saiu do lugar... A emoção está aqui, a emoção está aqui. Então, é completamente diferente. Mas eu acho que o centro não é o preço final. O centro é o modelo que a Petrobras foi constituída. Certo. Era para ser uma estatal, Sim. era para ser pública, e ela virou um monstrengo. E aí eu consigo, como presidente, trocar o presidente da Petrobras. Eu quero dizer para a Petrobras como ela fazer, mas ela tem um conselho, ela tem acionistas minoritários, ela tem investidor estrangeiro, e aí, no imaginário da população, não. O governo tem que ir lá e intervir nos preços. O brasileiro quer tabelamento de preço. O brasileiro não está preparado para a economia de mercado. Por quê? Porque acostumou com o paizão Estado. É a mãezona. Eu quero controlar. Você vê, nós temos poucos controles de preço no mercado hoje. Remédio de uso contínuo é autorização para reajuste. Plano Tarifas de cartório. Plano de saúde, plano de saúde você tem um índice, mas aí tem que ter autorização. Se eu quero uma economia... Transporte público. Se eu quero, veja, tem alguns lugares que ficam, inclusive, congelados os reajustes e o município paga. Conclusão. A conclusão que eu chego é que a população brasileira se acostumou com um Estado ditando as normas. E aí que vai naquela primeira pergunta que você me fez do liberalismo. Eu quero continuar nisso, eu quero que... Por isso a discussão da passaporte vacinal, a discussão da obrigatoriedade de vacina. Se eu quero liberalidade, eu não quero dizer libertinagem... Mas em tudo, liberal? Porque então, você é do tipo de... Sou liberal na economia, mas conservador nos costumes. É aí que está. Então você tem que dosar, mas tem que entender a cultura do brasileiro. Né? A questão... Por que saiu tanta discussão sobre discussão de gênero? Aqui em Bauru nós tivemos problema aqui com o McDonald's. Né? Porque a população não está acostumada com todes, com, né? E aí vem os conservadores. Isso é uma bobagem. Né? Concorda? Então, são coisas que... Mas quando eu, por exemplo, era jovem, eu assisti a novela que foi censurada, tirada, e agora passa na sessão da tarde, a mesma novela. Né? Vale a pena ver de novo. Sim. Eu tinha um pouco... E as pessoas da minha geração tinham muita dificuldade na convivência com casais homossexuais. Hoje, os pais acolhem. Né? Falar para um pai que o filho dele era gay era praticamente o cara não ter convivência social. Mas isso tá mudando. Não é o progresso? Não sei se é progresso, o que é. O que eu quero dizer é que as coisas mudam. E a população, para a economia, e até por falta de educação financeira, educação na área econômica, não conseguiram ter essa mesma evolução. Não obstante a questão econômica tomar um espaço grande no noticiário, poucas pessoas entendem o que está ali. Agora, quando você fala de um relacionamento homoafetivo, as pessoas entendem um pouco. Já entendem, já é pacificado. Então, por isso que eu estou falando, a discussão de liberalismo e não liberalismo ainda não atinge o grosso da população. Mas eu, pessoalmente, eu sou avesso às ideias liberais. Eu gosto do modelo mais do norte da Europa. Assim, um Estado forte, regulador, e que tenha um projeto de país, um projeto que, assim, olha,
o nosso país tem vocação para isso, então nós vamos investir nisso. Ok, O papel nosso um Estado indutor. Indutor, isso. É, Eu gosto desse modelo. Ok, cada um de nós, dentro da leitura do conhecimento, vai. Eu sou muito mais favorável, não um Estado mínimo, mas um Estado enxuto com produtividade, com indicadores de resultado, com muita introdução de tecnologia. Né? Ou se eu pudesse dar um conselho para um gestor que entra numa prefeitura, eu falo, olha, introduza a tecnologia, está à sua disposição. Você pega o caso aqui de Bauru. Se você somar ali o que gasta e a quantidade de profissionais que tem na TI da prefeitura, outro dia um profissional da área disse que era uma empresa que daria para faturar uns 300 a 400 milhões de reais por ano vendendo serviços, não estou dizendo da qualificação, né? Dos cargos que tem ali, do tamanho da TI, você teria uma empresa de 300, 400 milhões. Mas só para consertar a impressora, né? Só que aí, o que acontece? O sistema do financeiro não conversa com o da Secretaria de Planejamento, que não conversa com a SEBS, que não tem integração dos prontuários, você não tem uma comunicação eficaz da população com a prefeitura, você não tem como apontar problemas da cidade, você não tem a cidade inteligente. Conclusão, você vai precisar sempre de mão de obra intensiva. Se você chamar cada secretário, não só de Bauru, em qualquer lugar do país, todos os secretários municipais vão dizer que falta gente. Não, falta gente. Falta gente. Então, Bauru, por exemplo, tem 6 mil a 7 mil funcionários, falta gente. Vai na SEMA, falta gente. Vai na obra, falta gente. Vai no... Olha, peraí, você tem uma empresa na tua mão que fatura 1,5 bilhão por ano com 6, 7 mil funcionários. Põe isso na mão de um setor privado para você ver o quanto você vai faturar 10 bi. Você entendeu? Então, é isso que é a mudança. Então, eu acredito num Estado mais eficiente, mais com produtividade. Então, para dar mais espaço. A figura que me vem de um Estado muito inchado é um avião. Vamos chamar o PIB do país de um avião, né? Então, o Brasil tem um avião do tamanho dele. Os Estados Unidos têm um PIB maior, tem um avião maior, concorda? Certo. Se esse avião brasileiro tem 100 lugares, quanto mais o Estado está presente na economia, mais assentos ele ocupa. Mais ele tira o setor privado. Consequentemente, esse setor privado não tem onde se abrigar. Então, se eu não aumentar o tamanho do avião com um crescimento econômico vigoroso, eu tenho que diminuir o tamanho do Estado para que sobrem mais vagas para o setor privado. Mas se você for falar com as pessoas, Renato, isso que é... Quando se discute o tamanho do Estado, você tem que... Vai lá num bairro aqui, do lado, e pergunta assim para o pessoal. Aqui tem o tanto de médico que precisa ou tem menos médico do que precisa? Aí ele vai falar, tem menos médico do que precisa. Aí você pergunta para a mãe, tem o tanto de vaga na creche que precisa ou tem menos vaga na creche que precisa? Não, tem menos vaga na creche. Então o Estado ainda não é do tamanho suficiente para a sua população. Então vamos lá. Os gastos públicos, ele tem duas grandes dimensões. Ele é um gasto em custeio e gasto em investimento. Se o Estado é muito inchado, se o município é muito inchado e gasta muito em custeio, não sobra dinheiro para investimento. Então, do que nós estamos falando aqui? A minha proposta, o meu pensamento se eu reduzir os gastos em custeio, e aí eu introduzo tecnologia, mas você não pode mandar embora ninguém, você não pode fazer. Ótimo, não tem problema. Aposentou, não reponha. Refaço o organograma, refaço as funções, treino, capacito, faço o cara dar mais do que ele recebe, né? Boto o cara no 220. Se eu consigo reduzir o gasto em custeio, vai sobrando dinheiro para investimento. Aí você fala, bom, mas o salário do médico é custeio. É verdade, mas eu tendo atividades que para mim não são a finalidade do Estado, né, que é educação, saúde, segurança, se eu seguro os comissionados, se eu não gasto tanto energia com cargos secundários, tanta estrutura, começa a sobrar espaço para eu contratar, e não só contratar médicos, mas remunerar melhor. Porque um dos desafios do setor público é que ele não consegue atrair o médico. Pagar o mesmo que o setor Houve uma privado pequena paga. mudança durante a pandemia, porque como boa parte da área de saúde, nas suas clínicas particulares, tiveram queda de renda, não na assistência para Covid, etc. Sim. Mas se você pensar numa clínica particular,
Eu conheço pediatras, minha mulher é pediatra, falou, olha, eu atendia 12 crianças por dia, dermatologista, 20 não vai clientes por atender, dia, e eu estou atendendo 3. Os Uhum. pais estão com medo de trazer aqui, não querem sair de casa, né? Lockdown. Então, esses profissionais se aproximaram do setor público, que foi o que não perdeu renda, né? Sim. Com a injeção do dinheiro vindo do governo Bolsonaro, os orçamentos municipais não tiveram nenhum tipo de problema. Até gastaram Não. dinheiro em Sobrou outras dinheiro. coisas. Sobrou dinheiro. Sobrou. Não Conheço souberam os gastar. orçamentos municipais, Não souberam gastar. Não souberam gastar. Então, você entendeu o meu raciocínio? Se eu tenho, então, um município, um estado mais enxuto, eu libero o dinheiro da arrecadação para investimento, aí eu construo a creche. E não é construir a creche. Hoje é construir a creche já pensando que ela pode ser no futuro um lugar para o idoso. Sim. Exatamente naquela questão da faixa etária. Então, tem que mudar também a concepção do instrumento público, né? Do próprio municipal. Ele tem que ser multi. Então, não devo mais gastar energia em construir uma creche. Eu tenho que gastar um local que pode abrigar tanto criança, como jovem, como adultos. Então, eu já tenho que fazer ele pensando numa transformação, para não ter que fazer tudo do zero no futuro. Isso é eficiência. Ô, Reinaldo, deixa eu falar uma coisa com você que vai dar cliques para o nosso podcast. A sua área, você é um economista que está dando entrevistas em todos os lugares, midiático, há 30 anos. Mas há 30 anos a economia era o preço do pão. Meu pai me conta que teve uma crise da carne, que fazia fila nos açougues, crise do gás, que não tinha gás. Meu pai conta essas coisas. E quando teve congelamento, crise de tudo. Isso. Né? Agora, a economia está na boca de todo mundo. Aí eu pego o meu celular, eu entro nas redes sociais, tem um cara lá falando que eu vou ficar rico amanhã. Como que funciona isso? Dá para ficar rico amanhã mesmo? Na verdade, não tem esse milagre. O que está existindo é o seguinte, dessa turma que fala que você vai ficar rico amanhã, mais ou menos 2% efetivamente consegue. Né? Nós estamos falando do sujeito que fica focado em determinados ativos, quer ele no mercado financeiro tradicional, quer no mercado acionário e agora com as criptomoedas. Né? Então, eu levanto, eu respiro, eu fico de madrugada só olhando isso. É óbvio que, como qualquer especialista que fica 1000% focado, como um cientista que fica lá vendo o vírus, a mutação do vírus, em algum momento esse sujeito vai conseguir entender algum tipo de tendência. Ele vai falar, puxa vida, ó, essa ação aqui tem o preço de mercado dele deveria ser 2, eu pego o patrimônio líquido dele aqui, dou uma olhadinha e está 1,50. Tem informações que é um setor que vai recuperar lá. Se eu fizer um movimento aqui agora, pode ser que ali na frente eu ganhe 30%, 40%. Então eu vou botar aqui 100 mil reais e viro 130 ali na frente. Esse sujeito existe. E hoje você tem inteligência artificial que te ajuda a fazer isso. Certo. Então você pode criar uma métrica, um algoritmo, em que te ajude... O meu primo criou um robô de bitcoins. É isso aí. E aí quer que todo mundo põe dinheiro lá. E aí estão colocando e eles estão ganhando, mas tipo, 2%, 3%. É isso aí. Então esse 1%, 2%, em algum momento farão isso. Como o sujeito que acreditou no Bitcoin e pagou 5 mil reais e falou, ficou quietinho e foi para 260 mil, já chegou a 300 e tantos mil. Então, é isso. Esses gurus, entre aspas, querem dizer o seguinte, descobri a fórmula da vida eterna. E vende isso. O sujeito desesperado, cansado do trabalho que ele tem hoje, porque na vida real, porque esse é o lado monetário da economia. O lado real da economia é esse, que a gente acorda cedo, tem que, hoje em home office, mas você tem que ter uma produtividade, no final do dia você vai ter que entregar um relatório, você tem que devolver para as empresas mais do que ela gasta com você. Então, esse sujeito cansado disso, quando houve uma publicidade dessa magnitude, vem aqui e fique rico em 2 tempos, o cara acredita. Eu conheço gente que perdeu tudo, e se endividou, e teve até gente que foi a suicídio. Tá? Porque ele não aguentou, porque ele realmente entrou no conto. É um conto do vigário. E isso sempre existiu. No mundo real, aqui na região de Bauru, tivemos em Bauru um caso, que é conhecido, que é o caso Valorama. Teve um caso em Lençóis Paulista. O que é isso? É gente que prometia remunerar o capital a 8%, 9%, quando o banco remunerava a 2%. Sim.
Então não tem milagre, né? Como é que eu remunero alguém a 8 se eu conseguir ganhar 15? Mas no fim era um tipo de uma pirâmide, uma coisa que Uma era pirâmide ia financeira, colocar. né? Então, eu não acredito nesses gurus e quem está tentando entrar nessa, cuidado. Porque hoje... Eu acredito no estudo Uhum. técnico para você tirar vantagem com o teu conhecimento. Acho que isso é legítimo. Bom, eu sei ler um balanço, eu sei uma análise gráfica. Mas isso é muito difícil, Reinaldo. Agora eu entro no perfil do Instagram dos meus amigos. Pô, a gente fez curso de redação junto. Eu sei da capacidade que ele tem. Curso de datilografia. Aí tá lá no perfil do Instagram dele lá, trader, atrás de um computadorzinho assim, que ele virou trader. Eu sei que ele não tá ganhando dinheiro. No bar ainda tem que pagar a parte dele, entendeu? É isso aí. Então, e o mercado, aos poucos, vai eliminar, porque como esse tem o cara que não é médico, que faz a operação plástica adequada e uma hora Sim, vai fazer uma besteira. Então, isso, o tempo se encarrega. Agora, dá para controlar isso na internet? Muito difícil. As profissões estão de olho, por exemplo. Eu sempre estive vinculado ao Conselho de Economia e há uma fiscalização na busca desses pseudo-gurus, principalmente se usar o nome economista. Tá? Agora, tem gente que acredita em aquelas benzedeiras, tem gente que acredita que recupera o amor em 5 dias, e tem gente que acredita que fazendo trade você fica milionário. Aí é problema de cada um. Assim como quem vai no cassino acha que vai ganhar do dono do cassino. Vai sempre ganhar sempre. O que está na moda agora também é jogos, apostar em sites de apostas de mesma futebol. Coisa. O ganho fácil sempre existiu e sempre existirá. O que a tecnologia está fazendo é tornando isso público e cada vez uma velocidade maior. Mas o grande problema que eu vejo desses traders é quando ele começa a pegar dinheiro dos outros e fala assim, não, eu tô ganhando, me dá seu dinheiro que eu coloco aqui e faço também. Que aí ele está querendo levar vantagem para ganhar nas duas pontas e às vezes ele só perde por um lado, né? Eu acho que o mercado em algum momento vai dar uma limpada nisso aí, vai estabelecer algum tipo de critério. Um credenciamento, você não poder... por exemplo, para você operar hoje com a XP e tal, você tem que ser um agente autônomo de... Não, eu tenho conta na Clear. É da XP, a Clear também. Né? Sim. E eu, nessa onda... Só cara com muita grana que tem conta na XP. Tá? É a única... Porque é um banco que você não toma dinheiro emprestado, você aplica. É a única corretora com zerado tudo, que eu não pago nada, é tudo de graça. Então, se você tem R$5, você pode entrar lá e investir. Então, a questão toda é que para a Clear operar com você, ela tem que ter um agente autônomo de investimento. O agente autônomo de investimento tem um regulamento, ele tem que prestar um exame, ele tem que cumprir um código de ética extremamente rigoroso. Ele não pode chegar para você e dizer, isso aqui é uma ação, é uma barbada. Ele não pode, por exemplo, se tiver político, ele tem que informar que é o político. Se o dinheiro tem que sair de uma conta corrente para ir para essa plataforma. Então, isso é uma regulação do mercado que dá a confiança que nós precisamos. Esses trades, esses que vendem na internet, são aventureiros. Pode ser considerado... O que é day trade, que todo mundo fala? Depois, né? Day trade é quando você está fazendo a operação do mercado e ele fecha, né? Então, você tem a oportunidade de ainda continuar comercializando sem interferir no Ibovespa. Tá? Entendi. Tem o after mercado, né? E o trade, de uma forma geral, é aquele que, de certa maneira, vai especular. O investidor em bolsa é um, o trader é outro. O investidor em bolsa é o cara do longo prazo. Eu, por exemplo, não tenho tempo, tenho conhecimento, não tenho tempo, e eu fico o quê? Eu tenho algumas ações, e para mim a ação é para minha aposentadoria. Você tem ação na Petrobras? Tenho. Inclusive pus meu fundo de garantia lá na época. Comprei mais ações. Eu tenho Itaúsa. Eu tenho Itaú, eu tenho Itaú também, tenho um de soja e tal. E aí alguém fala assim, puxa, mas caiu, você não vai vender? Não estou afim nesse momento. Eu estou olhando para 4, 5 anos. Olha, o mercado entrou em polvorosa, as ações da Petrobras caíram 15%. Tá bom, deixa quieto lá, daqui a pouco vai recuperar. Lembra da Vale? Eu tenho ações da Vale, nunca vendi. E quando deu o problema que ela teve lá, todo mundo foi. Brumadinho. Eu acho que as pessoas, o brasileiro, por falta de conhecimento, realizam prejuízo. Você tem que realizar lucro. Então, obviamente, para você aplicar no mercado acionário, você não pode colocar
todos os seus ovos. O mercado acionário é uma parte do seu dinheiro disponível, porque é uma renda variável. Então, você tem que balizar uma carteira de tal sorte que essa parte aqui você está tentando buscar um rendimento maior, mas você tem que estar ciente que, ao buscar um rendimento maior, você pode também ter uma perda maior. Uhum. Mas eu acho que esse pessoal nós estávamos num momento que todo mundo queria investir na bolsa. Esse pessoal que surge, que vende curso de fazer nada, acaba sujando o mercado, atrapalhando vocês, assim, mais sério. Que tem... Mas por quê? Quando o governo derruba a taxa básica para 2%, que é o que aconteceu, para tentar animar a economia, a renda fixa perdeu status. O sujeito, o rentista, nunca tinha pensado, e rentista conservador, ele nunca tinha pensado em ir para a renda variável. O Brasil é um dos países capitalistas que tem menos pessoas físicas investindo no mercado de ações. O americano, quando nasce uma criança, ele dá ação, não dá caderneta de poupança. Não dá caderneta de poupança. Então, nós não temos a cultura do mercado acionário, nós não temos a cultura da renda variável. Veja o volume de dinheiro aplicado na caderneta de poupança. A caderneta de poupança não protege nem da inflação, mas é fácil. Eu sou lá manicure, recebo R$30, ponho na poupança. Amanhã recebo 50, ponho na poupança. Se eu precisar sacar, eu saco como se fosse uma conta corrente. Faz uma aplicação no Tesouro Direto, que vai ganhar muito mais. Eu tenho que entrar na plataforma, eu tenho que aplicar no Tesouro Direto, eu preciso baixar. Não dá. O afegão médio que a gente fala, né, o brasileiro médio não tem esse conhecimento, essa cultura, esse acesso. Então, as pessoas físicas no Brasil nunca priorizaram a renda variável, nunca priorizaram o mercado acionário. Isso nasceu, primeiro, com esse crescimento dos agentes autônomos de investimentos, isso é importante, a desbancarização, né? Esse movimento que a XP fez, que foi para outros bancos, para as outras plataformas, é um movimento de desbancarização, que é uma realidade americana. E desbancarizar é o seguinte, eu não preciso fazer tudo com os bancos. E tudo que a gente fazia é com o banco. Então, eu tenho que ir no banco para depositar, eu tenho que aplicar na poupança, eu tenho que comprar um título do governo, eu tenho que comprar uma ação, tudo no banco. Aplicava naquilo que o gerente mandava. Isso, com os agentes autônomos, com essas plataformas, isso mudou. Então, se você somar o crescimento dessas corretoras com a queda dos juros que aconteceu, principalmente no ano passado, a pessoa física, a pessoa jurídica, que era muito fã da renda fixa, passou para a renda variável. E aí começaram a aplicar nações. E aí vem o que você falou. Mas peraí, eu preciso entender melhor esse mercado. Aí vem um sujeito e fala, ó, fique rico aplicando em ações. Eu acabei de comprar ações, o cara está dizendo que eu vou ficar rico comprando ações, eu quero fazer o curso dele. E é onde o cara se dá mal. Eu sigo nas redes sociais, mas ele fala o contrário, o Primo Rico. Você conhece o Primo Rico? Conheço. Ele fala umas coisas assim que, muita porcaria, mas ele fala umas coisas interessantes que é a realidade. E ele também é contra o trader, o day trade. Ele fala que a ação é só aquele dinheiro que você não vai usar e compra para deixar lá. Isso. E esse é o grande detalhe da renda variável, que ela é quase um cassino nesse aspecto. As pessoas começam a ganhar dinheiro ali. É igual quando você está numa roleta. Você começa, ou um jogo de pôquer, né? Você começa a ganhar, você acha que você vai ganhar sempre, vai ganhar e uma hora você perde. Eu conheci um senhor que, bem antes dessa onda e tal, ele ficou tão fissurado por mercado acionário que ele chegou a vender a geladeira da casa dele. Eu tenho um ex-aluno que ele começou fazendo... hoje ele é um agente autônomo de investimento, bem sucedido, mas na época... Ele teve aula comigo de finanças, a gente falou um pouco do mercado, ele começou a brincar para os outros. Ele não tinha dinheiro. Ele trabalhava num posto de combustível e pegava lá 100, 200 reais das pessoas e ele começou a investir. E ele dava retorno para esses caras. Ele cansou de fazer dinheiro para os caras e ele não tinha dinheiro, ele vendeu as rodas do carro dele e começou a aplicar. E aí ele foi construindo, mas bem pé no chão, sabe aquela coisa, um dinheiro... E aí depois ele foi se aprofundando e hoje ele é respeitado no mercado. Eu tenho um ex-aluno que era até pouco tempo, e agora ele não é mais da XP, a maior corretora do interior em termos de ativos, ou seja, de ter ali, que é um garoto que se aprofundou e foi em frente, mas é com outro tipo de comportamento, orientando as pessoas, não especulando com dinheiro próprio, seguindo as regras de mercado, adquirindo confiança. É nessa linha. A XP fez uma pesquisa com o pessoal que fez day trade nos últimos 10 anos. A XP não.
A FGV. A FGV fez uma pesquisa e falou que 95,8 pessoas perderam o dinheiro que fizeram day trade. Você não tem milagre. E aí você aposta numa ação que acha que vai subir, ela cai. O mercado de opções é um pouco isso, né? Opções é para pessoas muito avançadas. Opções eu não entendo. Sabe qual que foi o meu critério para... Eu queria dividend yields. É isso que chama, né? Dividend yield. O que paga por mês. Eu queria ganhar um pouquinho Você todo tem mês. alguns papéis tipo Ibovespa+, outros que pagam por mês. Isso. A Itaúsa tinha até antes da pandemia, ela tinha uma tradição de sempre pagar dividendos. Aí eu entrei em fundos de investimento, de imobiliários. Imobiliários. Que aí todo mês caiu. Cai certinho. Não, eu vendi tudo porque comprei um terreno. Eu não sei. Para quem... Mas por necessidade, você precisa morar. Na verdade, aí são dois. Porque quem quer investir em imóveis tem um olhar, quem vai investir em papéis é outro. Eu confesso para você que eu cheguei a comprar alguns imóveis, mas se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, talvez eu preferisse os fundos de investimento imobiliário. Por quê? Porque o imóvel ele tem, de um lado, a possibilidade de valorização, mas às vezes ele demora demais. E quando você põe na ponta do lápis o valor que está ali parado, mais o IPTU que você tem que pagar anual, dependendo dessa área estar em condomínio, pagar ali, quando você põe na ponta do lápis, não vale a pena. E hoje eu sou muito assim, favorável a você ter um colchão de liquidez para a mobilidade do capital, né? Quer dizer, o que eu quero dizer com isso? Se você imobilizar demais, né, que é liquidez? Né? É a velocidade que um ativo tem em virar dinheiro sem sacrificar valor. Então, um imóvel pode ser rentável? Pode. Mas eu quero vender ele amanhã. Não tem liquidez. Ele vai perder valor. Porque se eu quiser vender amanhã, só muita sorte de encontrar um cara que estava sonhando com aquele imóvel para pagar o que você quer. Se você quiser fazer o dinheiro amanhã, o cara vai te apertar e você vai... Então, a gente chama de um bem ilíquido, né? Então, eu entendo que com a engenharia econômica que existe hoje, com as oportunidades que o mercado oferece, você ter liquidez te dá um jogo de cintura maior. Aí você fala, então, nunca vai ter imóvel? Não é isso. O que eu estou dizendo é que dentro de uma carteira, e obviamente que precisa ter dinheiro para isso, não estamos falando com quem tem 10 mil reais, né? Mas quem tem um volume de dinheiro é salutar, uma pequena parte em imóveis, uma parte em fundo imobiliário, renda variável e renda fixa. Ô, Renato, vou fazer uma pergunta para a gente começar a terminar nosso papo, porque senão a gente vai ficar aqui até amanhã. Até amanhã cedo. Tá, quem não tem 10 mil, mas ele não tá devendo cartão de crédito, tá com as contas tudo em dia, recebeu o 13º agora, sobrou uns 1.500 contos, falou assim, putz, esse dinheiro aqui, ó, final de ano meu já tá pago, paguei no hotel urbano lá a minha viagem, esse dinheiro aqui tá sobrando, tô começando a ir bem na vida, eu quero começar a investir, o que eu faço? Então, na verdade, o que esse sujeito tem que ter primeiro é ter a disciplina e ter a consciência que é preciso você guardar dinheiro. É preciso. Isso é uma disciplina. E guardar dinheiro não é como o brasileiro faz. Primeiro gasta, depois vê que sobra. Não, primeiro guarda, depois gasta. Então, eu recebo alguma coisa, eu uso um método 50, 15, 35, que é metade da renda para bens essenciais, alimentar, locomover, saúde. Sim. 15% para prioridades financeiras, e aí pagar uma dívida ou guardar dinheiro. E 35% para o meu estilo de vida. Quando a coisa aperta, eu reduzo o estilo de vida. O estilo de vida, em vez de trocar meu telefone, em vez de fazer uma viagem, em vez de ir no shopping, um restaurante tal, e um cabeleireiro mais tal, e toda semana manicure, eu reduzo isso e não perco a mão. E a disciplina que os 15% sejam reais. Então, o sujeito que ganha R$1.000 por mês deveria guardar R$150. Então, essa é a primeira coisa. Você tem uma disciplina da poupança. Primeiro eu guardo, depois eu gasto. Gastou. O volume pequeno, é óbvio que as opções que o mercado oferece são menores. Né? Se eu chegar num agente autônomo de investimento com R$1 milhão e com R$1.000, é completamente diferente. Mas é possível não ir para a caderneta de poupança. Né? Nós falamos há pouco do Tesouro Direto. Hoje, por exemplo, o Tesouro Direto paga 9,25% ao ano, você tira o imposto de renda, enquanto a poupança parou no 0,5% ao mês, que dá 6,17% ao ano, porque a poupança paga 70% da Selic quando ela tiver 8,5% para baixo. Quando passa de 8,5%, que foi o caso, ela está limitada a 0,5% ao mês.
exatamente porque a poupança não pode ser a maior captadora de dinheiro, porque a poupança ela tem uma finalidade específica. O dinheiro dela financia imóveis, financia alguns investimentos importantes, mas o banco, o intermediário financeiro, precisa do dinheiro solto para emprestar para outros. E o dinheiro da poupança tem essa limitação. Então, criou essa métrica. O governo precisava reduzir a taxa de juros, pagando 6,17 ao ano, como era a regra anterior, todo mundo ia migrar para a poupança. Mas ela também, se o juro subisse demais, a poupança não podia subir demais. Então, usaram essa métrica de 70%. Então, toda vez que estiver abaixo de 8,5%, 70%. Se estiver acima de 8,5%, fica em 0,5% ao mês. Então, se eu tenho a possibilidade de ganhar 9,25% e vamos pegar aí um imposto de renda de 15%, você vai ter o líquido de 8 e qualquer coisa. Por que eu vou ganhar só 6 na poupança? Então, eu vou para o Tesouro Direto. Ah, mas eu queria também arriscar um pouquinho. Tá bom, você tem R$ 1.500, pega R$500, compra uma açãozinha, vai numa corretora que tem uma tarifa pequena. Ah, eu queria experimentar criptomoeda. Outro dia eu comprei R$300 da Shiba, que é um token, né, derivativo. Ele vale 2 milésimos de real. É 0,0002. Quer dizer, eu comprei 1 milhão. Na época estava quase 0,03. Então eu comprei 1 milhão de criptomoedas, né, ou um token, nesse caso, de Shiba. Com qual a expectativa? De pôr R$300, em algum dia ela valer 10 centavos. Em algum momento valer 50 centavos. Em algum momento valer R$1. Se ela valer R$1, eu vou ter 1 milhão de reais. 1 milhão de reais. Para quanto tempo? Pode levar o resto da vida, anos. Não sei. Então, esse tipo de experimento pode ter. Mas, para que a pessoa possa ter um movimento certeiro, ela deveria conseguir ter, no primeiro momento, o que a gente chama de reserva de emergência. E eu calculo que isso deveria ser algo que garantisse uns 6 meses se tudo desse errado. 6 meses de salário guardado aonde? Não digo de salário, do que ele gasta. Do que ele gasta. Do que ele gasta. Quanto eu preciso para me manter por mês? Ninguém tem isso aí, Reinaldo. Mas precisa ter. Ó, eu me mantenho por mês pagando o combustível da minha moto, a prestação não sei do que, a escola, tá com R$3.000. Então você deveria ter 18 mil reais guardado. Não que não é em cima da tua renda. Na sua conta movimento. Então são coisas como essa. Se a pessoa tem dificuldade de administrar tudo isso, o fato de poupar já é bom. E aí começa com a caderneta de poupança. Só para adquirir o hábito. Aquela coisa. O mais fácil para você sobra dos vintão, eu ponho. Então, beleza, vai nessa linha. O que é importante é você passar um período, olhar para trás e falar, não gastei todo o dinheiro que eu ganhei. A hora que esse volume for um pouco melhor, você vai começando a... E aí tem um outro olhar também, que é o que você quer ser depois dos 60 anos, financeiramente falando. Porque você vai ter um período da sua vida que vai ser o período da capitalização e depois você vai usufruir disso. Então, você vai ter um período de construção de patrimônio. O sujeito que não constrói patrimônio vai viver da aposentadoria dele, ou seja, o padrão de vida dele tende a cair. Se tiver aposentadoria. Se tiver, porque ele vai perder poder aquisitivo lá na frente. Ele vai ter um padrão de vida aqui, durante a vida ativa, e ele vai fazer isso. O cara que constrói ativos, não sei se ele já leu o Pai Rico, Pai Pobre. Já. Né? O ativo tem que trabalhar para você. Sim. O pobre é corrida de ratos, né? Faz dívida e fica correndo atrás para pagar. O sujeito que cria patrimônio, chega aos 60 anos, com esse patrimônio, ele consegue usufruir. Outra coisa que muda também com o envelhecimento da população, esqueça a herança. Quando meu pai tinha 50 anos, ele tinha uma preocupação em deixar alguma coisa para a gente, porque a gente era muito jovem. Hoje, o jovem está casando com 30 anos, está indo para o mercado para mais. Então, eu não tenho, se eu vou viver até os 80, eu não tenho mais que ficar construindo patrimônio para deixar para alguém, porque esse alguém vai construir o seu próprio patrimônio se eu educar adequadamente. Então, o filho não vai depender do patrimônio do pai. Mas essa realidade está tão longe do nosso Sim, povo. o que eu quero dizer é que, de novo, eu não estou falando aqui para o grosso da população. O grosso da população é a corrida de ratos. É isso, porque... Está todo mundo endividado. É o dinheiro para fazer o mês e nem está dando para fazer o mês. Não Agora, alguém tem que romper e alguém tem que ser exemplo. Aqueles que têm um pouco mais de renda, mais conhecimento, começa a dar exemplo, você começa a testemunhar, e aí, se você não salva o gosto da população, você pelo menos pesca alguns.
de uma maneira ética, sem ilusões, é uma maneira que você tem de planejar a sua vida. O brasileiro não planeja para casar, não planeja o seu estudo, não planeja a sua velhice. O que vai acontecer com ele? Né? A gente fala assim, quem não tem uso do planejamento, qualquer lugar é bom. Né? Uhum. Então, não sei para onde eu vou, qualquer lugar é bom. Então, é preciso induzir isso. Infelizmente, a gente demora muito para entender que é preciso essa indução. E nas redes sociais agora, eu acompanho bem essas redes sociais agora, elas estão glamorizando a questão do perrengue, de tipo assim, não tenho R$20 esse final de semana, vou pro barco só com R$20, entendeu? Todo o dinheiro que ela tem para tudo, ela vai escolher gastar no bar. Eu confesso para você que eu não conseguiria viver assim. Eu já tive esse momento na minha adolescência, e é natural, por isso que eu comecei a trabalhar muito cedo. Às vezes eu tenho dificuldade de entender como é que alguém, e eu já tenho amigo, parente, que chega e fala, você não me empresta R$50 para esse fim de semana? Começa a vir na minha cabeça como é que alguém vai pegar emprestado R$50 para ir para um boteco, entendeu? Então eu nem me exporia, né? Se eu não tenho dinheiro, eu fico em casa, eu vou dar um jeito de conseguir R$50. Então, se isso virar cult, é complicado, porque vai no sentido contrário da educação financeira. Aí entram os gurus, as fórmulas mágicas, os Big Brother da vida, arrumar um marido rico, arrumar uma esposa rica e aí vai embora. Virou muitos memes. Depois, se a gente puder colocar para as pessoas verem os memes, por exemplo, tem um meme que é assim, a pessoa num lugar bonito, com uma taça de vinho, fala assim, mal sabe que eu tenho R$18 na conta. Tipo assim, as pessoas só para tirar foto pro Instagram, mas mal sabem a pessoa que só tem eu já vi algo nessa linha do tipo falar, olha, tô nesse resort, não sei o quê, e eu vou ter essa vida até eu morrer, desde que eu morra amanhã. Exatamente. Reinaldo, muito obrigado pelo papo. Você falou muita coisa aí que nem eu entendi, viu, gente? Fica tranquilo. Você é muito bom comunicador, além de economista, viu? Fala muito claro as coisas. Legal, explica obrigado. Que dá para a gente... tira o pessoal lá do castelo de doutores que ninguém entende e traz aqui para a gente entender o que está acontecendo. Isso foi uma coisa que eu coloquei, tanto nas minhas aulas como na minha participação na imprensa, né? Comento economia há tantos anos, que é exatamente o descomplicar a economia. Eu acho que ninguém é obrigado a saber os termos técnicos. Eu fico abismado com esses termos técnicos aí dos médicos agora, durante a pandemia. Alguém tinha que vir falar uma linguagem mais simples, né? Eu sempre achei que era dor de cabeça, o cara vem de cefaleia. Por que cefaleia? Fala dor de cabeça que eu entendo, é mais fácil. Né? O advogado é muito formal. Às vezes de propósito. Entendeu? Então, são coisas assim. Eu acho que cada um na nossa profissão, é óbvio que isso não é nivelar por baixo, não é querer simplesmente ser reducionista. Né? Mas à medida que você consegue ter uma comunicação mais acessível e a pessoa entende, a gente está construindo a cidadania. O sujeito só é dono do seu destino quando ele tem senso crítico e discernimento. E se você tem uma preocupação na sua comunicação de atingir, né, o centro do conhecimento da pessoa, você ajuda a transformar. E é mais ou menos isso que eu acreditei ao longo dessa vida, meus longos 60 anos de idade. Parabéns, Reinaldo. Muito obrigado. E assim a gente termina mais esse episódio do Além dos Outdoors, diretamente aqui do Dual Coworking de Bauru. Agradecer o pessoal da Pureza Filmes que está junto com a gente. Lembrando, se inscreva no nosso canal, siga. A gente tem um site, alemdosoutdoors.net. A gente tem um grupo no Telegram. A gente tem tudo, viu, Paulo? A gente tem... O que mais que a gente tem? Agora a gente vai ter um aplicativo também. Só não tem dinheiro. Isso daí. Patrocina o nosso programa. É muito bom você patrocinar o nosso programa, tá? Então, é isso aí. Até a próxima. Obrigado. Além dos Outdoors.